Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de número 26 de transtornos depressivos e transtornos bipolares, tá? Eu vou abrir aqui a nossa apresentação. Hoje a gente inicia, então, um novo módulo, o último módulo da nossa disciplina, né? Um módulo, então, em que a gente vai começar a falar de questões específicas que a terapia cognitivo-comportamental adequa de acordo com o tipo de transtorno diagnosticado. Tá? Então, existem algumas orientações ou algumas técnicas que são consideradas padrão ouro, ou são mais comprovadamente, já tem evidências que são mais eficientes para determinados tipos de transtornos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, começando por esses transtornos que antes eram chamados de transtornos de humor no DSM-4, né? E agora no DSM-5 eles foram separados, né, em transtornos depressivos e transtornos bipolares. Então hoje a gente tem duas sessões no DSM-5 para tratar dos referidos anteriores transtornos de humor. Eles estavam todos antes na mesma sessão. Foram separados em função de critérios genéticos distintos, né? Alguns estudos mais recentes foram comprovando que o transtorno bipolar ele está mais parecido geneticamente com a esquizofrenia, os transtornos esquizofreniformes, né? Então, por isso, foram considerados distintos dos transtornos depressivos. Mas a sintomatologia é muito semelhante, né? A gente vai estar falando de alterações de humor. Aqui ao lado eu coloquei para vocês, então, esse gráficozinho, onde mostra ali um contínuo do humor, né? Onde a gente poderia dizer que existe, que vai da depressão severa até o estado de mania, né? E onde a gente tem ali essa linha pontilhada, um caso de depressão unipolar, né, onde ela faz uma curva para depressão severa e segue ali na eutimia, e essa linha mais contínua, o transtorno bipolar, onde ela faz, então, uma depressão severa, fica na eutimia, faz uma mania, desce na depressão severa, certo? Então, o bipolar, ele vai oscilar, ter grandes curvas de oscilações para cima e para baixo, enquanto que na depressão maior, ou episódios depressivos, nos transtornos depressivos, né, a gente vai ter, então, apenas curvas para baixo, certo? Mas a sintomatologia é parecida, né? Por isso que a gente estuda junto e também pensamos juntos as técnicas, tá? Então, as técnicas que a gente usa para depressão simples, depressão unipolar, ela também vai ser utilizada no caso da depressão bipolar. Vamos falar mais disso. Ambos são multifatoriais, né? Então, essa questão é importante. Ambos envolvem questões biológicas, psicológicas e socioambientais, né? Então, os gatilhos estão de todas essas ordens, tá? O que se sabe é que a base orgânica dos dois é muito relevante, é muito importante, né? Então, realmente, e especialmente o transtorno bipolar, precisa ser considerado como uma doença de fundo orgânico. Os transtornos depressivos são transtornos cíclicos, né, onde há uma flutuação de humor, uma oscilação de humor, caracterizado predominantemente daí por humor deprimido, né? Então, o estado depressivo ou o episódio depressivo maior, ele é caracterizado entre os transtornos de humor, né? São caracterizados por humor deprimido, tristeza, desesperança, vazio. Na maior parte do dia, quase todos os dias. Pode ser observado quando o próprio indivíduo se queixa, né? Ou quando outras pessoas que convivem com ele relatam, tá? Ou por anedonia, né? Então, um desses dois sintomas tem que aparecer, ou o humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, no caso da depressão maior, né? Ou a anedonia, que é uma acentuada diminuição do interesse ou do prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia ou quase todos os dias. Então, aquela questão de diminuição ou completa falta de prazer nas coisas que antes costumavam dar prazer. Né? Isso a gente chama de anedonia. Um dos dois precisa estar presente para a gente pensar no diagnóstico depressivo. E mais, então, 5 das seguintes características: alterações psicossiológicas da libido, no apetite e no sono,
Apresentação de agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, os quais precisam ser observáveis por outras pessoas, então essa questão da agitação precisa ser observável pelos outros. Cansaço, perda de energia e sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que pode até ser delirantes, né? Quase todos os dias, que fazem parte, então, dos sintomas esperados. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou decidir quase todos os dias, por relato subjetivo ou observação direta feita por outras pessoas, tá? Então, essa capacidade de pensar diminuída e de se concentrar, vem aí a questão muito do aspecto cognitivo, tá? Pensamento recorrente de morte, ideação suicida ou conduta suicida nos casos mais graves, né? E aí, pelo menos 5 dessas características têm que estar presente, além do humor deprimido e da anedonia, por pelo menos 2 semanas para a gente diagnosticar o chamado episódio depressivo maior ou transtorno depressivo maior. O modelo cognitivo da depressão, então, o Beck, ele iniciou o trabalho dele com a terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia cognitiva, né, na época, justamente casos de depressão, né, então ele criou o modelo a partir de pacientes depressivos, e depois foi evidenciando que funcionava para outros tipos de transtornos também. E o que ele traz? Ele coloca que existe um modelo negativista como indivíduos depressivos interpretam os fatos, que promovem um ciclo vicioso de tristeza e desesperança. Aqui a gente apresenta o ciclo, né? Então, vocês têm ali uma tristeza, né? Ou melhor, vamos começar a situação. A gente tem aqui uma situação, né? Por exemplo, a pessoa é convidada para abrir um negócio com um amigo em uma área que sempre gostou. E aí vem um pensamento automático: vai dar errado, eu não tenho perfil para essas coisas, não tenho vontade de fazer nada. Isso é o que a gente considera um pensamento com erro cognitivo, com distorção cognitiva, né? Então, diante da situação que pode ser uma oportunidade, ele já vê como algo que não vai dar certo, ele se questiona no seu potencial, né? Eu não tenho perfil para isso, não tenho vontade de fazer também, desânimo. Então, isso vai levar ele ao quê? O desânimo, a desesperança, a desistir, né? E aí o comportamento é não realiza atividades, desiste dos objetivos, né? Então, ele vai desistir das atividades e a tendência é ele repetir isso toda vez que acontece uma situação nova. Por quê? Bom, no momento em que ele não realiza, ele ativa, então, ele fortalece a crença central de que ele não tem valor nenhum. Eu sou problemático, nada que eu faço vai para frente, né? Então ele fortalece essa crença e com isso o que ele tem? Uma tristeza profunda, né? A certeza de que ele não tem valor nenhum. Então uma crença de desvalor aqui, de que é uma pessoa problemática, de que nada vai levar ele para frente, algo bem também com erro cognitivo, né? Bem radical, né? Bem tudo ou nada. Leva para uma tristeza e essa tristeza já vai fazer ele interpretar as situações como algo negativo, qualquer situação, oportunidade que venha a surgir, ele vai fazer disso, então, um pensamento automático e vai fazendo o ciclo vicioso da tristeza e da desesperança, certo? Então, o Beck, ele traz que é esse modelo que levam as pessoas a manterem e desenvolverem um episódio de depressão maior. Ele fala, então, que a tríade cognitiva, lembrem a visão de si, dos outros e do futuro, ela é marcada por desesperança, principalmente frente ao futuro. Ideias muito negativas de si mesmo e do mundo, né? Então, esses fatores parecem bem fortes nas falas das pessoas com depressão. Pensamentos automáticos negativos, justamente por essa tríade cognitiva, a tendência aqui, como a gente viu, é que as situações elas venham a despertar, então elas venham a trazer, a serem interpretadas por pensamentos automáticos negativos, com erros cognitivos, para reforçar justamente essas crenças centrais de desesperança, de não confiar em si mesmo, de não acreditar em si mesmo, ou de achar que não tem valor.
tendência a comportar-se de forma a acatar os pensamentos negativos, né? Então, essa é uma outra questão que a gente vê na depressão, é que para além de sentir o desânimo, a desesperança, a pessoa ela não consegue dizer não para esse pensamento, ela não consegue se distanciar desse pensamento. Esse pensamento passa a ser uma verdade e ela então vai fazer o que esse pensamento diz. Não, não tenho, não consigo, não vai dar, e ela já nesse momento desiste e se afasta de oportunidades que poderiam ser positivas. Bom, intervenção cognitivo-comportamental da depressão. Considerando aquele caso que a gente falou, o primeiro objetivo visa quebrar o padrão comportamental de isolacionismo e de condutas de autossabotagem e autodepreciativas, através de instrução que orientem a ativação comportamental. Então, a primeira coisa que a gente pensar é justamente essa questão. Bom, como vocês viram ali, a tendência é coisas que me sabotem, porque eu preciso comprovar que eu não sou eficiente, ou que eu não sou competente, ou que eu não tenho valor, ou que eu não sou uma pessoa amada. Seja qual for o tipo de crença central negativa, eu preciso comprovar me sabotando, me depreciando. Né? Então, é como se eu tivesse que comprovar isso a partir da interpretação que eu faço das situações que eu vivo e dos comportamentos que eu adoto, certo? Bom, uma vez que a gente psicoeduca o cliente nesse sentido, a primeira questão é a gente trabalhar com questões comportamentais, tá? Então, assim, os estudos mostram, e os mais recentes, então, reforçam isso, né? Inclusive o Beck hoje já trabalha nessa perspectiva também, né? Que a primeira coisa que eu preciso fazer com os pacientes deprimidos, e ele mesmo fala, é ativá-los, colocá-los a fazer coisas, né? Coisas que podem produzir prazer, né? E uma questão importante, faça mesmo que não tenha vontade. A ação deve preceder a motivação. Né? Então, aquela ideia de dizer, ai, não estou com vontade de fazer, eu me sinto tão desanimada, não consigo, ai, vem aquele desânimo, daí eu não faço. Bom, a questão é, você consegue fazer, se distancie desse afeto e faça, independente, mesmo que você não tenha vontade. A primeira vez vai ser muito pesaroso, a segunda vez já vai ser um pouco menos, a terceira um pouco menos, até que vai chegar um momento que você vai estar fazendo e nem vai estar percebendo que não tinha vontade de fazer. A questão já vai estar mais habituada e daqui a pouco você vai sentir falta de fazer, certo? Então, isso é importante de trazer para a pessoa, que o comportamento ele tem que ser independente da vontade. Isso é ativação comportamental. A gente identificar com a pessoa coisas que antes ela fazia com prazer e ela vai fazer mesmo que não tenha prazer naquele primeiro momento. O que comumente a gente escuta é que uma semana fazendo esse tipo, mantendo esse tipo de orientação, de instrução, e isso a gente precisa instruir o cliente a manter esse foco, e combinar com ele também coisas que ele possa fazer semanalmente. A gente pode pegar um calendário e ver por dia que ativação, que comportamento que ele vai ativar, né? E a gente pode, então, com isso, perceber que depois de uma semana, o cliente ele já retorna com uma outra visão em relação a essa questão de eu não consigo confrontar a minha falta de vontade, né? Então, ele já consegue, aos pouquinhos, ir percebendo que a falta de vontade é um estado ali emocional, né? Mas que aquilo ali não significa que é ele tem como se afastar daquele estado emocional e conduzir um outro comportamento. O objetivo 2, então, aí uma vez que com ativação comportamental eu vá entrando em remissão os sintomas, né? Então, os sintomas vão entrando em remissão, eu começo, então, a pensar na reestruturação cognitiva. Mas é sempre importante isso. Primeiro, ativar o comportamento, mostrar para a pessoa que ela não é aquele pensamento, mas que aquele pensamento, se você acatar ele vai te conduzir a um comportamento disfuncional, depressogênico, né? Então, a questão é a gente poder primeiro ativar. Depois que a pessoa vai percebendo que ela consegue realizar a atividade, então a gente parte para a reestruturação cognitiva. Bom, que outros pensamentos eu posso ter além daquele?
né? Importante. E aí, assim, a reestruturação cognitiva naqueles padrões que a gente usou, usando questionamento socrático, teste de evidência, inclusive todas essas técnicas mais clássicas, descoberta guiada, a seta descendente, são técnicas que foram testadas com pacientes depressivos, né? Então, elas são realmente poderosas, é registro dos pensamentos disfuncionais, e aí a ordem, quais que eu vou eleger, depende do cliente, depende da situação específica. Lembram que a escolha da técnica depende muito, sim, da questão específica do cliente e também do transtorno que ele traz em si. Então, aqui a gente apenas prioriza a ativação comportamental. Na reestruturação cognitiva, a gente vai fazer o plano de tratamento conforme o que a gente vai vendo de capacidade. Se a gente vai usar uma coisa mais experiencial ou algo mais racional, vai depender ali do perfil do cliente, certo? Bom, quanto mais grave, maior a necessidade de iniciar a ativação pela ativação comportamental, tá? Então, assim, aqueles clientes que têm uma depressão mais leve, não necessariamente a gente vai precisar ativar o comportamento só antes, a gente já pode fazer paralelo à reestruturação cognitiva, tá? Mas aqueles que estão numa depressão muito profunda, a gente precisa começar com questões mais comportamentais, até porque, justamente pela depressão profunda, ele está com as questões cognitivas, com a capacidade atencional, de concentração, lembra que a gente falou dos sintomas de depressão? Ele está com essas questões muito prejudicadas. Então, a gente vai ter muita dificuldade de fazer reestruturação cognitiva. Primeiro, ativar comportamento. Com ativação comportamental, eu vou produzir serotonina, vou produzir noradrenalina, dopamina, e com isso eu vou conseguir melhorar as funções cognitivas para que ele consiga fazer melhor esse processo de reestruturação cognitiva, certo? Em casos moderados a graves também se indica farmacoterapia, tá? Então, assim, depressão leve, a gente não precisa necessariamente tratar com medicação, tá? A gente tem evidências de que a terapia cognitivo-comportamental tem uma eficácia interessante e às vezes até melhor que o antidepressivo, tá? Agora, depressões graves, é importante sim o uso do antidepressivo, porque existem questões orgânicas ali que precisam ser, vamos dizer, recuperadas para que a gente consiga trabalhar as questões na terapia. Bom, sobre os transtornos bipolares e afins. O que são? Um grupo de síndromes clínicas específicas caracterizadas por perturbações do humor, acompanhadas de alterações comportamentais e fisiológicas. Entre as principais alterações, incluem-se um período distinto de humor anormal e persistente, elevado, expansivo ou irritável, com 3 ou mais dos seguintes sintomas. Quando a gente fala aqui, e isso aqui é exatamente como está escrito no DSM-5, quando a gente fala em anormal, a gente está querendo dizer que a gente vai sempre comparar a pessoa com aquilo que é esperado para ela, que é comum no comportamento dela. Então, alterações que incluem um período distinto de humor anormal e persistente. Então, anormal em relação ao que é normal para ela. Não existe um normal para todos, mas para ela, como é que você é acostumada a ser? A gente chama esse anormal, esse normal, na verdade, de basal. Qual é o basal dela? Aquilo que é o que ela que ela se entende, né, como o seu esperado. E aqui ela vai estar percebendo que existe algo que está fora do seu normal, do seu padrão, tá? Por isso que é usado esse termo, que pode ser de persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Pode ir para um desses 3 níveis. Aumento anormal e persistente da energia e da atividade dirigida a objetivos. Aqui eu até frisei, né, a distratibilidade, baixa capacidade atencional, isso aqui é muito importante nos quadros maníacos ou hipomaníacos. A aceleração dos pensamentos ou fuga de ideias, né? Então, a sensação de que os pensamentos, que tem muitos pensamentos e eles vêm numa quantidade muito grande, ao ponto de eu ter muita dificuldade de organizar na linguagem, se eu quero falar para alguém. A autoestima inflada e grandiosidade, né? Então, aí tem uma alteração do olhar que eu tenho de mim mesmo, uma ampliação na autoconfiança.
mais eloquaz do que o habitual, né? Então, aquela questão da fala muito intensa, falando muito mais do que eu costumo falar, é meio que. E a sensação é de que a fala não acompanha a aceleração do pensamento, né? Eu tento colocar na linguagem, mas eu não consigo. E a redução da necessidade do sono, né? Também outro fator bem importante, dormem pouco. Envolvimento excessivo em atividades de risco com consequências dolorosas. E aqui, que consequências dolorosas das mais diversas, desde gastos excessivos com compras, uso abusivo de drogas, assim, um comportamento sexual promíscuo, né, entre outros tipos de comportamentos que são excessivos e que podem promover algum tipo de risco aumentado, seja de saúde, seja de consequências econômicas graves, né? Então, pacientes bipolares podem comprar 3 carros num dia, né? E achar que vão ter condições de pagar. Então, eles fazem uma semana, ou às vezes num dia, eles fazem eles constroem uma dívida ou fazem um problema que eles vão ter para a vida inteira. Isso, então, conforme o DSM-5, precisa ter, então, esse humor anormal, elevado, expansivo, irritável, mais 3 dos seguintes sintomas desses 7 aí que a gente lista, tá? Isso para a gente considerar ou mania ou hipomania. Mas o que diferencia a mania da hipomania, né? É a disfuncionalidade no âmbito profissional e social, ao ponto de causar prejuízo importante, o que difere os dois, tá? Então, assim, na mania, sempre existe uma disfuncionalidade ao ponto de causar um prejuízo grande, tanto profissional quanto social, né? Então, quando essa questão, inclusive, de exposições a risco, com uma grande consequência para a vida, muito possivelmente a gente está falando mais de um estado de mania do que da hipomania. A hipomania existe um juízo crítico um pouco maior, né? Enquanto que na mania a grandiosidade está tão intensa que a pessoa se envolve em coisas muito pouco racionais, tá? Em caso de mania, é importante considerar a necessidade de internação, avaliando riscos quanto a auto ou heteroagressão, tá? Isso é muito importante. Nos casos de mania mesmo, que daí vão caracterizar o transtorno bipolar tipo 1, né? Então, é muito importante que a gente avalie a necessidade de internação, tá? E aí, é o risco de auto ou heteroagressão que vai colocar aqui a decisão. Envolve funcionamento cognitivo caracterizado por distorções de grandiosidade e prejuízo na avaliação de risco atribuídos às situações, né? Então, os dois envolvem isso, né? E importante, o episódio maníaco ou hipomaníaco é intercalado com um episódio de depressão maior, tá? Então, para que eu faça o diagnóstico de transtorno bipolar, eu preciso ter eu preciso enxergar na história de vida prévia esses dois momentos. Houve momento maníaco, houve momento depressivo. Talvez o cliente chegue na mania ou ele chegue na depressão, mas ou até ele pode chegar eutímico, né? Mas o importante é eu enxergar na história de vida que ele relate episódios maníacos e relate episódios depressivos, tá? A diferença, então, do transtorno bipolar tipo 1 para o tipo 2 é que o tipo 1 vai ter a presença da mania propriamente dito, né? Então, o tipo 1 vai ter a mania com prejuízos funcionais importantes, com comportamentos de risco aumentado, que prejudicam a vida social, interpessoal da pessoa. A hipomania vai ter exposição a risco, mas algo um pouco menos impactante, não chega a impactar a vida profissional e social da pessoa, certo? Apenas ela percebe esses sintomas de uma maior agitação, uma maior aceleração dos pensamentos, a sensação de que ela pode tudo. Inclusive, nos casos de hipomania, as pessoas confundem com uma certa maior produtividade. Aí a gente tem que cuidar um pouco com isso, né? Algumas pessoas, de fato, parecem ficar mais produtivas na hipomania, né? Na mania, nunca. Na hipomania,
Eventualmente pode dar uma sensação assim, porque fica tudo mais rápido, tudo mais fácil de se fazer, a pessoa acaba realmente se focando mais em objetivos, né? Mas o tempo que ela fica exposta à hipomania pode fazer com que isso desande, tá? Então, no primeiro momento, gera ali uma superprodução, né? Uma produção ampliada, e na sequência, o que vai acontecer, que tende a acontecer, é que a pessoa fica cansada de estar tão animada, tá? E aí o cérebro já não consegue acompanhar, a distração aumenta, né? E aí já não fica mais tão produtiva, tá? Então, a hipomania já é uma característica do transtorno bipolar tipo 2, tá? Lembrando que ambos os diagnósticos, a grande maioria do tempo, o paciente vai se encontrar ou eutímico ou, ou deprimido, tá? Então, isso é importante. Os episódios de mania ao longo da vida, ou hipomania, eles são mais raros do que os episódios depressivos e os episódios de eutimia, os momentos de eutimia, tá? Então, aqui o espectro bipolar, né, como a gente fala hoje em termos do DSM-5, né, a gente tem ali, então, o transtorno bipolar tipo 1, que é caracterizado pela mania, o transtorno bipolar tipo 2, que é caracterizado pela hipomania, além dos episódios depressivos, o bipolar não especificado, né? Que aqui seria então o caso do transtorno que a gente percebe os sintomas, mas não chega a fechar um diagnóstico de mania e de depressão. E o ciclotímico, ou no não especificado, em geral, ele faz critério para mania. Aliás, ele faz sintomas de mania, ou de hipomania, mas não fecha critério para diagnóstico, né? E não se observa tanto a depressão, e aí fica uma coisa não especificada. E o transtorno ciclotímico é quando ele tem tanto momentos depressivos quanto momentos hipomaníacos, mas que esses dois momentos não fecham todos os critérios para se fazer o diagnóstico, tá? Então, ele cicla entre altos e baixos, mas que não chega a ser com todos os sintomas necessários para se fechar o diagnóstico. Bom, intervenção cognitivo-comportamental para o transtorno bipolar. Então, reconhecer e discriminar os diferentes estados de humor que caracterizam o transtorno bipolar. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo paciente é fazer a avaliação. E nessa avaliação, quando eu suspeito, quando o paciente traz alguma coisa mesmo de depressão, em geral, a busca por tratamento vem no episódio depressivo, porque o episódio maníaco, a crença de superioridade, de grandiosidade, não vai levar a pessoa para terapia, a não ser que um terceiro leve, ou a não ser que seja uma mania muito grave, ela foi internada por isso, e lá ela inicia um processo terapêutico, né? Ou então o psiquiatra encaminhou para terapia e ela foi por essa questão, mas ela não vem com uma demanda terapêutica de percebendo que ela está mal, pelo contrário, ela está convencida que ela está muito bem, se é uma crise, a primeira crise, ou ela ainda não está, vamos dizer, completamente convencida de que ela tem transtorno bipolar, tá? Então, mas a primeira coisa quando eu recebo o paciente, ele me fala algo de humor, que me faz pensar em um transtorno de humor, em um dos transtornos, né? Eu vou, então, reconhecer e discriminar como é que tá, como é que foi, tanto atual, quanto se houve na história de vida. Mania, hipomania, depressão, eutimia, como é que isso ocorre ao longo da vida. Então, eu posso fazer perguntas bem específicas para tentar ver se, bom, o momento atual é depressivo, eu vou tentar pesquisar se na história de vida ela teve algum momento diferente, que ela se viu muito feliz, muito animada, muito agitada, para eu poder realmente fazer esse diagnóstico diferencial entre depressão unipolar e depressão bipolar, certo? Se o cliente vem na fase aguda, seja de depressão, seja de mania, né? Eu vou focar ali na redução dos sintomas, adesão à medicação e ou internação. Aqui, especialmente a fase aguda de mania, né? Na depressão também, mas a depressão eu já posso entrar com ativação comportamental, né? Mas no caso da mania, eu vou focar aqui
em algo que é orientar a medicação. Se ele chega maníaco, eu preciso ver como é que está a adesão, a aderência no processo medicamentoso e se há uma necessidade de internação por um risco de autoheteroagressão, tá? Se ele vem na fase profilática, ou seja, ele vem já tendo passado de um período depressivo ou hipomaníaco e vem trazendo, olha, eu tive assim, eu acho que eu preciso de terapia, porque foi muito difícil esses momentos, né? Então, na fase profilática, o que eu vou fazer é reconhecer precocemente os chamados pródromos. O que são os pródromos? São variações leves que caracterizam o início dos sintomas, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso focar na fase profilática, o paciente ele está eutímico, eu poder, junto com ele, identificar os primeiros sinais de que ele ou está fazendo uma crise maníaca ou está fazendo uma crise depressiva. Então, ele ter esse mapeamento, certo? É a função da fase profilática. Uma vez feito, então, o diagnóstico, se realmente tem transtorno bipolar, o cliente deve ser orientado a buscar um psiquiatra para iniciar tratamento farmacológico. Então, se sou eu que faço esse diagnóstico, eu preciso encaminhar para um psiquiatra. Isso aqui, 100% dos casos, gente. Transtorno bipolar, ou se eu tiver dúvida diagnóstica, mas eu desconfio que sim é um transtorno bipolar, ele precisa de uma avaliação psiquiátrica, tá? Então, a gente precisa encaminhar para o psiquiatra, porque o transtorno bipolar, ele tem uma base biológica muito importante, tanto é que as questões genéticas envolvidas são bem relevantes, certo? Então, assim, o paciente bipolar, ele só vai ter realmente um proveito da terapia se ele estiver em processo de uso de medicação, tá? Se ele estiver sendo acompanhado por uma medicação, um estabilizador de humor que vai garantir que ele mantenha as taxas ali de neurotransmissores e a regulação cerebral mais adequada, certo, gente? Então, isso é fundamental. Paciente com transtorno bipolar precisa tomar estabilizador de humor, certo? Bom, recomendações, então, importantes. Na fase maníaca ou hipomaníaca, a aceitação da internação, mania é um tema, do diagnóstico e do tratamento, além da adesão ou aderência ao tratamento farmacológico, é a principal meta terapêutica. Então, se eu recebo um paciente nessa fase, eu vou trabalhar esse foco, né, dele aceitar o diagnóstico, de ir mostrando para ele todos os sintomas daquilo que está acontecendo com ele, até assim, pode-se fazer ali um teste de evidências para ele ir percebendo o quanto que aquilo está presente na vida dele, um checklist de sintomas, né? Então, existem algumas maneiras que a gente vai mostrando que para ele ir trabalhando a conscientização desse diagnóstico e a gente precisa fazer uma fala muito segura em relação à importância do uso da medicação, porque, em geral, o cliente na fase maníaca, seja a primeira vez ou seja em continuidade, em vários momentos eles tentam, vamos dizer assim, sair do processo psicoterápico, do processo psiquiátrico, tá? Então, ele tenta desistir da medicação. E é muito importante, então, que a gente faça na terapia o reforço constante que é uma doença crônica e que ele precisa utilizar aquela medicação, que é necessário aquele tratamento. Se vai ser para a vida toda, a gente não sabe, mas a gente também não pode prometer que não, porque existe uma grande perspectiva que sim, certo? Do ponto de vista biológico, então, outro ponto importante na fase maníaca, ou quando o cliente está ali no final, ou hipomaníaco, é tentar regular os padrões de sono. Tá? Então, higiene do sono, adotar algumas medicações que permitam, né, conversar com o psiquiatra, trabalhar a questão do padrão do sono, fazer com que a pessoa durma em horários noturnos, né, é muito importante, porque à medida que a gente vai regulando os padrões do sono, a gente vai retomando padrões de neurotransmissores, de hormônios que são necessários para a estabilização do cliente, certo? Na depressão bipolar, aqui eu uso esse termo depressão bipolar, eu estou me referindo à fase depressiva do transtorno bipolar, tá? Então, uma vez que a pessoa ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar, em nenhum momento mais na vida dela, ela vai deixar de ser
ou de ter o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é algo que eu tenho, ele é genético, ele é uma alteração cerebral com a qual eu vou conviver o resto da minha vida. Mesmo que eu esteja eutímico, eu tenho um transtorno bipolar. Transtornos depressivos não são assim, não são da mesma característica. Existem episódios depressivos, né? Então, eu posso sim ter um transtorno depressivo recorrente, né? E aí é algo mais crônico, ou ter um transtorno de distimia, por exemplo, mas eu posso ter uma depressão simples, uma depressão maior, um episódio, e aquilo ser tratado e não ter novamente, certo? Agora, aqui no caso do transtorno bipolar, eu tenho o transtorno bipolar, isso vai fazer parte de mim para a vida inteira, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, são doenças crônicas, certo? Então, isso é muito importante trazer para o cliente que não é algo transitório, é algo crônico, mas que permite uma qualidade de vida se for bem tratado. Uma vida quase que normal se o cliente tiver um tratamento adequado e aderir aos tratamentos corretamente, certo? Então, aqui na fase depressiva do transtorno bipolar, o que a gente vai encontrar, então, é a necessidade de a gente trabalhar aqueles pressupostos mesmos da depressão unipolar. Então, a gente consegue trabalhar bem na depressão bipolar melhor do que na fase maníaca. A fase maníaca, de fato, a gente vai trabalhar mais com psicoeducação, no máximo ali, com foco na adesão ao tratamento, né, que é a principal meta terapêutica, porque o grau de distratibilidade, né, a pessoa, ela está tão distraída que ela, de fato, não vai conseguir manter um processo terapêutico que exija muito funcionamento cognitivo, tá? Já na depressão, ela consegue, né? Especialmente se ela estiver tratada, né? Claro que as depressões graves, a gente vai iniciar com ativação comportamental, com aspectos mais comportamentais, melhorando os sintomas depressivos, a gente inicia com a reestruturação cognitiva, certo? Iniciei aqui com essa questão normal, né? E como eu falei para vocês, não, normal é algo que não existe, né? O que existe é um estado de eutimia, eu estou eutímico, tá? E isso é importante da gente passar para o cliente que tem o transtorno bipolar, que ele está bem, ele está num funcionamento adequado, saudável, está funcional, né? Mas ele não está sem o transtorno bipolar. Ele tem o transtorno bipolar e ele precisa se tratar mesmo na fase da eutimia, certo? Então, na fase profilática ou da eutimia, a terapia cognitiva, então, ela tem uma grande importância, que é a psicoeducação, a gente fortalecer o entendimento desse sintoma, desse transtorno, né? Favorecer a compreensão do transtorno e a manutenção do uso da medicação. Então, muito do nosso trabalho é ir vendo no monitoramento, tá? Então, nessa fase, o envolvimento dos familiares é importante para auxiliar na compreensão e identificação dos pródromos, então, é o momento que a pessoa ela está com seu potencial cognitivo completo, né? Ele está, então, no seu basal, né? Então, a gente consegue aproveitar isso para trabalhar a identificação de pródromos, né? A questão de até fazer um plano ali, onde a pessoa coloque os gatilhos que ela tem, como ela pode enfrentar esses gatilhos, né? Desenvolver esse processo de identificação precoce, tá? A tarefa de automonitoramento do humor, ela deve ser rotineira, né? Então, tarefa de casa, durante todo o tratamento, o monitoramento de humor diário, ele é importante para o cliente ir observando essas oscilações e conscientizando os pródromos, que às vezes é só no monitoramento diário que ele vai vendo o que de fato, ele vai conscientizando, né, o que de fato é um sintoma que antecede uma crise de depressão ou uma crise maníaca. Ensinar técnicas de relaxamento diante da percepção de sentimentos como ansiedade e raiva, né? Então, também é super importante, porque o paciente bipolar, ele tem a questão da desregulação emocional, né? Então, a técnica de relaxamento faz com que os sentimentos fiquem mais, vamos dizer assim, amenizados,
né? Então, na hora que vem uma ansiedade muito grande ou uma raiva muito grande, uma desorganização, eu usar a técnica, seja a técnica de o treinamento muscular, né? O relaxamento progressivo muscular ou a respiração diafragmática podem ser utilizados. E técnicas de resolução de problemas também são muito interessantes, tanto de resolução de problemas quanto na tomada de decisão, né? São importantes porque o transtorno bipolar, por sua característica, ele afeta a capacidade cognitiva atencional, de tomar de decisão, né? A questão do lobo pré-frontal ali está prejudicada, e muito prejudicada por esse descontrole emocional, por essa desregulação emocional, né? Então, técnicas racionais que ajudem a organizar a tomada de decisão ou a resolução de um problema, fazer junto, exercitar até o cliente aprender isso é útil para que ele então perceba e organize a sua capacidade de tomada de decisão. Pode-se trabalhar a reestruturação cognitiva também, né, de crenças centrais e intermediárias, aí na eutimia, né, mas somente após bem consolidado a questão do trabalho em relação ao transtorno, aos sintomas, né, então a gente precisa, o primeiro foco é olhar para isso e saber que eu vou ter que conviver com isso a minha vida inteira e como é que eu posso me organizar para que o impacto disso seja o menor possível na minha funcionalidade, certo? Bom, pessoal, esses são os pontos principais das terapias cognitivas comportamentais nos transtornos depressivos e bipolares. Eu deixei um texto para leitura de vocês também e tem a tarefa, a nossa atividade da aula de hoje. Muito obrigada, até a próxima aula.